plenamente dependente dessa fertilidade externa. E com agrotóxico, pior ainda, porque todo agrotóxico produzido no Brasil é por 9 empresas estrangeiras, só tem 2 brasileiras, uma inclusive do Norte do Paraná, agrotóxico. E esses venenos matam, acabam com a biodiversidade. E eles têm uma consequência gravíssima, que esse é o nosso trabalho, e agradeço que vocês também divulguem, porque o agrotóxico, ele não desaparece na natureza. Ele contamina a água, ele contamina o solo e ele contamina o alimento. De maneiras que você vai comendo alimento com agrotóxico e não se dá conta, não precisa desmaiar na hora, né? Mas ele vai acumulando no teu organismo. E ao ir acumulando no teu organismo, certo dia ele vai se transformar num câncer, porque aqueles agentes químicos vão destruir as células. E por isso tem aparecido, inclusive, câncer de mama em meninas, em jovens, coisa rara, e que os médicos identificaram como a principal causa os agrotóxicos, que às vezes vem até da mãe. Assim como um pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso, já que estamos num ambiente universitário, o Dr. Pignatti, ele fez uma pesquisa durante 10 anos. E na região de soja do Mato Grosso, Rondonópolis, por aí, eles encontraram resíduos de veneno agrícola, inclusive no leite materno, que até a Globo, envergonhadamente, teve que fazer a reportagem. Então você veja, mesmo as mães, na sã consciência de achar, como toda a tradição humanitária era, de que o leite materno era o melhor dos alimentos e o melhor dos antibióticos, agora não é mais. Conforme o que a mãe comeu, ou sobre que influências ela está no meio ambiente, tomando água ou não, ela pode acumular veneno e repassa para os seus filhos desde bebê. E é por isso também que os médicos têm nos alertado que as manifestações do câncer têm aparecido em número cada vez maior, independente agora da idade. E antigamente, né, na geração anterior que a nossa, as pessoas ficavam com câncer já no final da vida, como que as células iam cansando, era mais fácil elas adoecer. Agora não. Crianças com 10, 12 anos têm câncer. E o que o Instituto Nacional do Câncer tem advertido é que, no caso do Brasil, cerca de 500 mil casos de novos câncer aparecem por ano em brasileiros. E destes, mesmo que você consiga diagnosticar uma certa antecedência, 40% vão a óbito. Portanto, o povo brasileiro está pagando com milhares de vidas todos os anos para que meia dúzia de fazendeiros continue botando veneno, ganhando lucro, mas quem paga a conta é o povo brasileiro. Então, o nosso alerta para o governo, para a sociedade, é de que essa situação não pode continuar assim. Nós temos que fazer uma grande campanha nacional para conscientizar as pessoas a não comprarem produto agrícola contaminado. E para isso tem o Código do Consumidor. Eles seriam obrigados a botar ou no rótulo, ou mesmo a granel, bota lá na tabuleta, essa batata tem agrotóxico, esse arroz tem agrotóxico, tá? Para que a pessoa, o consumidor, se precaveja e saiba o que ele está consumindo. Isso está no direito do consumidor. Só que as empresas sabem disso e não botam, tá? E mesmo conscientizar os agricultores, porque tem também pequenos agricultores que, infelizmente, usam veneno. Então, também aí o papel nosso da Via Campesina e dos movimentos do campo é conscientizar os agricultores, que, em primeiro lugar, ele está matando o meio ambiente onde ele vive, ele está acabando com a fertilidade do solo dele, e ele está se matando aos poucos também. Tá? Até para dar um testemunho que a imprensa esconde, mas, por exemplo, a cultura do tabaco é uma das que usa mais veneno. Leva 42 tipos de veneno. Então, o agricultor que cultiva tabaco, ele acaba se expondo fisicamente, tendo contato físico com o veneno, nem precisa ingerir, mas ele aspira, ou ele tem algum tipo de contato. E no caso do tabaco,
uma das consequências mais graves do veneno é que ele afeta o sistema neurológico. O cara não fica com câncer, nesse caso do agricultor, mas afeta o sistema neurológico e ele fica em depressão e se suicida. Então, as cidades do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, Santa Cruz, seus maiores produtores de tabaco do Brasil, são também os de maior índice de suicídio entre agricultores, por causa dessa situação. Fora o problema que daí duplica, agora é um recado para os fumantes: larga a mão de ser bobo, para de dar dinheiro para Philip Morris e para British American Tobacco, cuide da tua saúde. Mas no caso dos fumantes, eles têm um agravante duplo, que a nicotina ela só vicia, o cara sente vontade de fumar de novo. Mas o fumo brasileiro vem junto 42 venenos. Então, ao você aspirar a fumaça, você está aspirando um veneno pulverizado, e é por isso que ataca com mais rapidez câncer na laringe, no pulmão, e como vocês viram, ele é democrático, pegou até o nosso ex-presidente. A origem do câncer do presidente Lula é o fumo que ele usava. E quais políticas públicas seriam necessárias para estimular tanto a agroecologia como a agricultura familiar? Bem, nós estamos em diálogo desde o governo Dilma, apresentando para eles diversas propostas de políticas públicas. Porque esse modelo do agronegócio, ao contrário do que muita gente pensa no governo, não é o único. Ao contrário, é o mais perverso. E nós temos certeza absoluta que nos próximos anos ele tende a entrar em crise. Basta que os preços das commodities internacionais caiam, esse modelo vai para o brejo. Então o governo tem que se preparar desde logo e proteger a agricultura familiar e criar as bases para uma outra agricultura. Então, nós temos chamado essas propostas de programas. Então, por exemplo, nós temos que ter um programa de agroecologia do governo que estimulasse os agricultores a produzir adubos orgânicos em casa, ensinasse eles a fazer, porque isso vai se perdendo. Como é que se faz uma adubação orgânica com o que tu tem na propriedade, sem depender de compra? Como é que você faz, inclusive, controle de pragas, né? Sem depender de veneno? E você tem que ter um programa dentro da agroecologia em que o governo garanta a compra de todos os produtos, até para proteger o consumidor. Porque hoje o que está acontecendo, e as pessoas que estão em casa vão me concordar comigo, não é mais caro você produzir de forma orgânica ou agroecológica do que a convencional. Ao contrário, é mais barato. Mas o que está acontecendo? O supermercado, como é concentrado, ele descobriu que existe uma classe média que está disposta a pagar mais pelo produto orgânico. Então o supermercado aumenta o preço. Então, hoje mesmo estavam me comentando um caso, fruto da nossa jornada, aqui da região de Londrina, mas eu já conhecia lá de um amigo meu, lá de São Paulo, que produz tomate. Ele produz tomate orgânica, que é muito difícil, mas com técnicas de irrigação, de agroecologia, e ele ganha dinheiro vendendo a R$ 3,50 o quilo. Ou seja, o custo dele deve ficar em torno de R$ 2,50, R$ 2. Então ele vende a R$ 3,50 por pão de açúcar e ganha dinheiro, não está tendo prejuízo. Mas você vai lá na gôndola do pão de açúcar, aquele mesmo tomate do meu amigo está sendo vendido a R$ 14. Então a população fica assim, mas entre o tomate da Ceasa com veneno a R$ 3,50 e um a 14, ou a R$ 2, eu fico com R$ 2. Ele está comprando veneno junto. Então, mas não é porque é mais caro produzir, é porque os supermercados, aí é a ganância do capitalista. Ele percebe que a pessoa está disposta. E isso não é nenhuma paranoia. Eles já vêm fazendo isso há décadas, do capitalismo para cá, como o vinho, por exemplo. Não há nenhum vinho que custe mais que R$ 15. Toda a minha família, eu me criei lá no Rio Grande, plantando uva, e nesse mundo vitivinícola. Não há um custo de produção que diziam, não, esse vinho custa R$ 100. Não, a uva tem um jeito de tu produzir e no máximo uma garrafa de vinho vai te custar R$ 5. Então, portanto, tu pode ganhar o dobro e vender a 10. No entanto, tu vai nas prateleiras do supermercado, conforme o rótulo, eles te vendem a 50, a 70, a 80. O que é isso? Eles estão te vendendo uma ilusão. Quando a gente chega para os amigos e diz, eu comprei um vinho de R$ 70. Grande merda, tu não sabe que está tomando a mesma coisa de qualidade, de custo de um outro vinho tão bom quanto, que pode custar R$ 10, R$ 15.
Então, essa mesma mentalidade que eu quero que os nossos telespectadores entendam, é que faz com que o capitalista aumente o preço do orgânico. Daí cria essa mentira de que orgânico é mais caro. Não, orgânico é mais barato. Então, o governo, voltando à tua pergunta inicial, ele tem que fazer programas massivos que levem a muitos agricultores produzir de forma orgânica e, ao mesmo tempo, o governo comprar. Um outro programa também muito importante é o programa de reflorestamento. Então, o que nós apresentamos no governo? A maioria das pequenas propriedades são degradadas. Então, o governo que faça um programa, tipo uma Bolsa Família, para reflorestamento, e dê lá um salário por mês para as mulheres do camponês plantar 2 hectares ao longo de 2 anos. Então, você imagina, em 2 anos nós reflorestaríamos todo o país, né? As famílias recebiam por sua mão de obra, e a sociedade como um todo se beneficia, porque seriam milhares de hectares de árvores, tá? Inclusive frutíferas, que poderia ser. Outro programa que nós temos apresentado para eles é de que eles têm que potencializar a Conab. A Conab teria que ser uma grande empresa brasileira, Conabras, como a turma do MPA fala, mas com muito dinheiro. E essa Conabras, então, garantia a compra de todos os agricultores. É um pouco amplificando o que hoje é de uma forma muito embrionária, que é o programa antecipado de compra, que a Conab compra, mas atinge hoje no Brasil em torno de 300 mil agricultores. Nós somos 4 milhões, então menos de 10% são beneficiados por uma política que é boa, mas que precisa ser ampliada. O governo tem que criar uma Embrapa para a máquina agrícola. O que é isso? Tem uma empresa pública tipo Embrapa, que inclusive faça convênios como a universidade aqui, a UEL, para produzir máquinas agrícolas adequadas aos pequenos agricultores. Hoje, por exemplo, que eu citei na palestra, para pegar o gancho, o pequeno agricultor às vezes é obrigado a usar veneno para capina, herbicida. Aí tu vai lá e diz, companheiro, não faça essa besteira, tu vai botar veneno, tu vai te matar. Aí ele diz, pois é, mas eu estou com 58 anos e eu não tenho saúde para pegar enxada e ficar debaixo do sol de 35 graus capinando. Então, é como se ele não tivesse saída. Ou é eu me sacrificar ou botar veneno. Então ele vai pelo mais fácil. Paga para a baia, capinar para ele. Bom, mas o que acontece no resto do mundo, na Índia, na China, onde tem pequena agricultura? Existem outras formas de capina mecânica, ou de tração animal, ou de um pequeno tratorzinho, em que você pode capinar sem ter sacrifício humano e sem usar o veneno. Aí é que entra a tecnologia à universidade, ou seja, colocar o conhecimento a serviço de um outro tipo de agricultura. E isso precisa de investimento. A China dá essa potência toda, que faz os últimos 20 anos eles investiam 6% do PIB em tecnologia. Aqui no Brasil, os de casa não vão ver, aqui tem umas 10 pessoas. Duvido que alguns de vocês, tudo sabido, professor de universidade, saibam o nome do ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil. O cara é tão importante que ninguém sabe o nome. Nem eu sei o nome. Não me pergunto porque eu não sei mesmo. Entendeu? Então, ciência e tecnologia no Brasil é o último. Assim como o INCRA, não sobra mais nenhum cargo, ninguém quer, então pega a tua, ciência e tecnologia. Ora, ciência e tecnologia devia estar antes do Ministério da Educação, porque você vai preparar o conhecimento e aplicá-lo como soluções para os problemas do povo. É como se o Estado brasileiro dissesse assim, eu estou cagando e andando para os problemas do povo, eu não vou procurar solução para os problemas do povo. Não? Então, estou dando o exemplo da agricultura familiar, que precisaria ter muitas máquinas agrícolas adaptadas à pequena propriedade, adaptada ao que fazer do campo, né? Que existem centenas de atividades que você faz da mão de obra, usando a tua energia, que poderia ser substituída por uma máquina. Mas se não tem quem pense, né? Acaba se perdendo. Ou, no caso do Brasil, que é a outra denúncia que nós sempre fazemos nas jornadas, é que todas as máquinas agrícolas que tem no Brasil
vem trazido pelas multinacionais a partir de uma tecnologia deles, de uma escala deles. Não sei se alguém de vocês já viu qual é o tamanho de uma máquina de colher algodão. É do tamanho de um prédio, substitui 300 pessoas. Ah, mas então nós vamos defender que uma pessoa fique todo dia debaixo do sol colhendo algodão com a mão, que é um trabalho estafando? Não. Mas tem pequenas máquinas na Índia que escolhem algodão, sem tanto sacrifício humano e com produtividade. E assim outras atividades agrícolas que eu podia ficar aqui um dia inteiro contando para vocês, que nos falta tecnologia. Então o governo tem que investir isso, porque isso não vai ser a UEL, não vai ser a Via Campesina, nem é um governo do Estado, que isso precisa muito dinheiro, porque é um investimento para a sociedade, ninguém vai ter o retorno na forma de lucro. Então tem que ser o Estado, o governo. Não? E também, nós sempre brigamos com o governo que ele tem que fazer um programa de educação. De novo, nós temos o Pronera aí, mas o Pronera é um projeto piloto. Em 10 anos do Pronera nós conseguimos formar 3.000 jovens da reforma agrária em curso superior. É importante? Importante, imagina. Filho de camponês sedutor. Isso é muito importante. Mas é só 3.000. Se nós considerar que nós temos já na reforma agrária umas 800.000 famílias assentadas, pelo menos aí tu teria